aquilo que diz para você, cara. Entra ou não entra na água. Porque vai estar envolvido nessa decisão sua a sua saúde. E o pior, nós falamos de saúde pública. Olha o que aconteceu esse último verão. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Papo de Cadeirão, podcast idealizado pela ASAF, Associação de Salvamento Aquático de Florianópolis. No episódio de hoje, batemos um papo com Marlon Daniel da Silva e professor Paulo Horta sobre águas impróprias para banho. Eu sou Emílio, membro da ASAF, guarda-vidas em Florianópolis e apresentador do episódio de hoje. Para dar uma contextualizada, nesse último verão, de 2022 para 2023, a gente passou por um problema grave da qualidade das águas das praias de Florianópolis, levando a problemas ecológicos e também de saúde pública. Dentre esses problemas, os guarda-vidas também sofreram. Ao se contaminar com bactérias e vírus presentes na água, ficaram doentes e teve muitos outros casos, né, além dos guarda-vidas que ficaram doentes e tiveram alguma contaminação por essas bactérias, impossibilitando os guarda-vidas de trabalhar e receber a sua diária. Diante da atual forma de contratação, os guarda-vidas que pegam atestado por doença, se não trabalham, não recebem, e muito menos recebem um adicional por insalubridade laboral, apesar de estarmos frente a, claro, um exemplo de uma condição de trabalho insalubre. Então, no terceiro episódio, a gente contou com 2 especialistas sobre o tema de balneabilidade para nós contar mais sobre o assunto. Aqueles que têm interesse em saber mais sobre o tema podem acessar o site do Instituto do Meio Ambiente, IMA. Na aba balneabilidade tem um mapa sobre balneabilidade e vários outros dados interessantes. E se gostarem do episódio de hoje, não esqueçam de curtir, compartilhar, divulgar com os amigos, colegas e seguir a gente no Instagram, @asaf.gv, para acompanhar mais sobre o salvamento aquático de Florianópolis. Meu nome é Marlon Daniel da Silva. Agora, dia 17, eu fui novamente nomeado para o cargo de gerente de laboratório e medições ambientais do IMA. Estamos aqui trabalhando acirradamente no programa de balneabilidade dos nossos 237 pontos no litoral catarinense. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Paulo Horta, professor aqui na UFSC, atuo com ecologia marinha e um pouco do que nós chamamos de saúde dos ecossistemas. E a balneabilidade é um indicador fabuloso para a saúde dos ecossistemas. Lembrando que sem saúde dos ecossistemas não tem saúde de nós, seres humanos, né? Vamos lá, então. Somos todos ouvidos. Então tá bom, muito obrigado. Sejam bem-vindos, Marlon, professor Paulo, ao podcast Papos de Cadeirão. A gente vai começar então com uma pergunta, né? A gente ouviu muito esse termo essa temporada aí diante da impossibilidade de balneabilidade, mas o que é que significa isso? Se vocês puderem explicar um pouco o que significa esse termo na prática, o que é balneabilidade? A balneabilidade é a qualificação sanitária das águas para recreação de contato primário, obedecendo à resolução CONAMA 274, que dá os parâmetros para essa qualificação. Ou seja, né, Marlon, só para fazer uma tradução para o pessoal, é aquilo que diz para você, cara. Entra ou não entra na água. Porque vai estar envolvido nessa decisão sua a sua saúde. E o pior, nós falamos de saúde pública. Olha o que aconteceu esse último verão. A sua decisão de entrar ou não entrar na água depois tem reflexos na sua família e em toda a região. Em ambientes onde o saneamento básico é deficitário, você se contaminar com um vírus ou com uma bactéria num ambiente impróprio para o banho, pode representar você estar contaminando depois, por tabela, toda uma região. Então, isso é muito sério. É muito importante mesmo, né? E além disso, né? Essa condição da água, então, ela é muito importante. Mas como é que funciona para verificar essas condições? Se eu chegar na praia hoje, só olhando o mar, eu consigo saber como que é feita essa testagem para saber as condições da água para balneabilidade? A resolução CONAMA, ela determina alguns parâmetros que o leigo, cidadão, ele pode levar em consideração, tá? A presença de materiais flutuantes, derrames de óleos, o odor, né? Mas existe uma parametrização de ensaios que você executa, inclusive determinando indicadores. O IMA utiliza como indicador a Escherichia coli, faz os ensaios utilizando a metodologia que dá como resposta um número mais provável por 100 mililitros, que seria o número de indivíduos, o número de bactérias que você encontra no ensaio.
E nós utilizamos uma metodologia bastante rápida, bastante cara, inclusive, mas que nós conseguimos dar a resposta 18 horas a 24 horas no máximo após a entrada da amostra no laboratório. Ou seja, aquilo que os nossos salva-vidas coletaram na segunda-feira, na terça-feira, você entrando no nosso site, vai lá na bandeirinha, clica e já encontra vários balneários já com a resposta da semana. Agora é uma questão que a gente se pega, né, pessoal? Esse trabalho colossal que os colegas do IMA fazem, eles levantam a ponta do iceberg, né? Ou seja, o que significa ter determinados números de colônia, ou NMP, né, como o Marlon disse, de bactérias, que são os ditos coliformes fecais, né, Escherichia coli. Isso significa que tem contaminação fecal. Isso significa que a gente pode encontrar nesse mesmo ambiente, nessa mesma água, outras bactérias, ou vírus, ou micróbios, né? Organismos microscópicos, como fungos, inclusive. Né? O fungos lá do The Last of Us pode estar nessa água, galera. Isso significa doenças, desde doenças mais simples, como diarreia, né? Como uma... Como é que chama aquela doença de pele? Pano branco? Dermatites, né? O nome sofisticado é esse, né, Marlon? As dermatites e tal. Até, pessoal, que nem eu recebi agora, lá do Morro das Pedras, Marlon, uma denúncia essa manhã de algum estabelecimento, algum morador despejando esgoto in natura lá na praia. Volumes extraordinários. E no meio daquele esgoto, um monte de rato. Rato para tudo quanto é lado, saindo correndo. Assim, os filmes deixaram isso muito claro. Isso representa, além desses micro-organismos, organismos que podem causar doenças gravíssimas, como a leptospirose. Então, a quantidade de Escherichia coli é a ponta de um iceberg. E é importante as pessoas saberem que a Escherichia, né, Marlon, ela vive um tempo na água do mar. Nem é dos organismos que vivem mais tempo. Então, assim, se tem as quantidades que levam a ser impróprias, é porque nós temos uma contaminação bastante expressiva nessa água, né? Bem importante, né, a gente saber o todo da questão, assim. E aí você falou um pouco, né, dos possíveis riscos de contaminação, e eu queria saber o que, então, que a comunidade pode fazer para evitar essas contaminações. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir que essa contaminação da água acontece? Quais são as medidas possíveis nesse sentido? Veja, nós temos a informação nas placas, tá? As placas, elas têm um determinado delay da resposta que nós damos no site para a atualização. Normalmente a gente atualiza isso no relatório consolidado, porque nós temos relatório online, a resposta online, que pode ser vista na bandeirinha ou no histórico, mas temos nas sextas-feiras um relatório consolidado. A gente está tentando ao máximo atualizar imediatamente, tá? A resposta saiu, a gente quer atualizar imediatamente. O que você deve fazer? Você deve ser obediente à informação. Veja, por uma questão de dificuldade também, nós não estamos proibindo banho de mar. A resolução até fala em interdição, mas interditar uma praia com a população ávida após um Covid ou sem Covid de banho de mar, você interditar tem que ser muito corajoso e tem que ter força pública e até cercar a praia. Então, nós não estamos proibindo, nós estamos informando da impropriedade e sempre que possível, via mídia, no nosso site, nós informamos que essas águas devem ser evitadas, porque como o professor Paulo Horta falou, se você tem a contaminação fecal recente e ela se repete semanalmente, o ponto é impróprio, você pode ter outros organismos causadores de doença. A própria resolução recomenda que quando os valores forem superiores a 2.000 NMP e for uma resposta sistemática, que você pesquise patógenos, outros organismos que podem causar doenças severas. Eu fico contente que você foi acometido de uma diarreia, sem ser jocoso, porque a diarreia comprovou
tá? Pela pesquisa que se tem com a presença de nora, rota e outros vírus, que existe, tá? Realmente uma impropriedade com a presença de contaminação fecal recente e é simplesmente prioritário que exista a presença de vírus em águas impróprias. Então, está comprovada a contaminação, está comprovado o nosso trabalho, que muitas vezes é discutido e muitas vezes se tenta desacreditar, né? Então, é importante o quê? Se evite o banho de mar nesses locais impróprios. É a única medida possível. Aí tem todo um trabalho que o cidadão pode fazer individualmente, coletivamente, nas associações de classe, etc., etc., que é o quê? Priorizar as medidas mitigadoras com relação a saneamento. Nosso relatório, ele está aí livre para todos, para os municípios se balizarem e tomarem as medidas objetivando o saneamento, objetivando a não chegada de material contaminado à praia que dá essa impropriedade. Pessoal, eu destaco um elemento importante nessa história, que é a educação. Eu, como professor aqui, não podia ser diferente, né? Então, assim, na nossa vida, a mãe sempre falava: "Olha, não sobe no muro, meu filho, se você cair, vai quebrar o braço." Eu fui um desses moleque teimoso, desobediente, subi no muro, caí, quebrei o braço, daí fiquei sem jogar bola um tempão. E é isso, pessoal, que a gente fala para as pessoas terem a postura cidadã, civilizada mesmo, de, por exemplo, ter informação do IMA e, opa, o IMA está indicando que a praia está imprópria. Então é muito importante que eu respeite, é um sinal de civilidade, é um sinal de boa educação. De fato, estar atento àquilo que o poder público, seguindo e cumprindo com seu compromisso legal, inclusive, está dizendo para a sociedade. Perfeito, perfeito, né? A gente tem um lema também dentro do salvamento aquático que prevenir é salvar, né? Então, realmente, a gente prevenir é uma ação antes do salvamento, né? Se a gente consegue orientar as pessoas na praia, a gente consegue garantir que a pessoa não vai se afogar. A mesma coisa se aplica para essas condições, né? Que o mar já não tem condição de balneabilidade, as pessoas entram. Acaba se colocando em risco, colocando o próprio guarda-vidas em risco, né? Isso, inclusive, aconteceu esse ano nas praias do norte da ilha, de uma epidemia de diarreia entre a população, mas também entre os guarda-vidas, que estavam passando os dias para outros guarda-vidas trabalharem, porque e já não tinha mais gente, né? Porque se alguém entra e se afoga, claramente o guarda-vidas vai entrar e vai ajudar, mesmo diante dessas condições de não balneabilidade. Então tem todo um sistema aí, né, que se uma pessoa previne, já previne todos os outros passos, em vez de sobrecarregar, né, os guarda-vidas, sobrecarregar o sistema de saúde, enfim, tem todo uma dimensão aí que envolve, né? E aí uma pergunta também, né, que a galera fica ansiosa já para a próxima temporada, né? A galera gosta muito de ir para a praia, os verões também cada vez mais quente, assim. Tem alguma forma de reverter essa condição de não balneabilidade das praias? Ou uma vez que contaminou, não tem mais volta? Medidas mitigadoras, ou seja, investir no saneamento, no recolhimento. Existe uma determinação legal, uma legislação que o município é o primeiro atendente dessa necessidade. Então, ele tem que prover água potável, coletar e tratar o esgoto devidamente, a coleta dos resíduos também com a deposição regulamentada e as ações nos postos de saúde, nas UPAs, etc., etc. O que acontece? Para você reverter o quadro, você tem que pensar em saneamento. Nós temos que ver esse saneamento da seguinte maneira: aquilo que nós produzimos, aquilo que nós excretamos, que contém parte de tudo daquilo que nós nos alimentamos, está indo para algum lugar. Ali você tem todo o teu conteúdo excretado, você tem fármacos, você tem uma série de coisas. Nós só estamos indicando a presença da bactéria Escherichia coli. Nós não estamos trabalhando possibilidade de micronutriente, fármacos e outras coisas aí. Existem booms, às vezes, de algas, e o professor, eu acho que pode falar melhor nessa questão, são
meses e meses, anos e anos que determinado local recebeu esgotamento sanitário e de repente você tem um boom de algas, tornando muitas vezes impossível pelo contato difícil com essas águas, porque ali você está cheio de alga. Então, o que resolve o problema? Qual é o antibiótico para esse quadro? Saneamento. Saneamento, micro e macro drenagem. Micro e macro drenagem por quê? Normalmente, quando nós temos grandes chuvas, as enxurradas, elas submergem os sistemas implantados. Elas submergem as redes coletoras, é muita água e o sistema não pode absorver, as estações elevatórias não vão absorver, muito menos as estações de tratamento vão conseguir tratar essa água toda diluída com o que estava retido como esgotamento sanitário. Ele também interfere nos locais onde não existe tratamento público, porque leva lençol freático, enfim, tudo isso vai para onde? Vai para a menor cota, que é onde nós amostramos que é o mar, o nível mais baixo de todo esse processo. Então, essa resposta, ela está aí. Contaminação fecal recente e impropriedade. Solução para o problema, investir em saneamento. Logicamente, nós temos alguns locais crônicos que dificilmente, de balneários sistematicamente impróprios, que dificilmente vão ter uma reversão. Vai sobrar apenas o aspecto contemplativo. Banho de mar, talvez nunca. Então, eu sou mais otimista. Inclusive, esse ano nós escrevemos, agora no começo de fevereiro, para a atual ministra do Meio Ambiente, para diferentes órgãos do governo, solicitando, de fato, uma ação de emergência, para que nós tivéssemos soluções de curto, médio e longo prazo. Claro, concordo contigo 100%, Marlon, nós precisamos de saneamento básico universal de excelência em todo o território nacional como uma prioridade zero, especialmente das áreas que nós temos essa dependência socioambiental e econômica, né? Ou seja, uma praia representa muito isso, né? Ou seja, você tem ali ambientes com a biodiversidade fenomenal que se explica por si, numa sociedade que culturalmente depende dessa praia. Pescadores aqui, por exemplo, de Florianópolis, representam esse setor da nossa sociedade que é extremamente vulnerável e depende de praias saudáveis, sem dúvida nenhuma. A economia, a recreação pública, enfim, esportes náuticos, o surf, a canoagem, uma série de elementos da nossa sociedade estão envolvidos com praias saudáveis. E por conta disso, para além desse saneamento, digamos, que envolvem obras de vulto, né, demandam mais tempo, etc., nós precisamos de sistemas leves, sistemas modulares, que possam, por exemplo, representar soluções a curto prazo. Curto prazo, sob a perspectiva do saneamento, nós falamos em meses, né? Por exemplo, para Canasvieiras isso é possível. Existem soluções para o Rio do Brás, por exemplo, para o Rio Capivari, que são veículos de contaminação de áreas bastante expressivas das nossas praias, por exemplo, do norte da ilha. E assim nós vamos encontrar na Prainha, ou no riozinho lá do Campeche, no Sangradouro, lá no sul da ilha, e assim por diante. Essas soluções existem. Não é? E essas soluções são inspiradas na natureza. Como o Marlon estava falando, à medida que a gente vai contaminando uma área, nós vamos disponibilizando, para além desses organismos patogênicos, uma série de contaminantes. Entre esses contaminantes, nós temos matéria orgânica ou nutrientes dissolvidos, verdadeiros fertilizantes, que acabam funcionando como fertilizante para a nossa horta, né? Para a produção de hortifrutis. Ou seja, as algas que estão lá no mar vão crescer e crescer muito rápido. Dentre essas algas, nós temos algumas que são formadoras de marés vermelhas ou de florações nocivas para a nossa saúde. Algumas dessas algas, pessoal, causam, inclusive, a morte de seres humanos. Podem causar, de fato, a morte até de uma baleia. O tamanho de uma baleia. As alguinhas produzem venenos tão poderosos que, de fato, podem ser muito perigosos para a saúde humana, para a saúde coletiva. Então,
aquilo que nós estávamos falando da ponta do iceberg é muito sério. E resolver o problema do saneamento básico de forma robusta, de forma de fato universal, sob a perspectiva quantitativa do contingente populacional atendido, mas também sob a perspectiva qualitativa, é urgente. O que nós temos observado no litoral do Brasil, no litoral do mundo, é uma degradação da saúde dos nossos ambientes praiais. Se espalha pelo planeta algo que nós chamamos de zonas mortas. Ou seja, depois que uma praia fica imprópria, isso que o Marlon está falando, nunca mais de repente essa praia vai voltar, e é provável mesmo, se a gente não faz nada, essa praia nunca mais vai voltar a ser própria. Agora, se nós fizermos um conjunto ou aplicarmos um conjunto de soluções, nós conseguimos sim trazer ou fazer aquilo que o salva-vida faz, não é? Ressuscita o caboclo lá, é possível fazer com a praia, claro, que assim como massagem cardíaca, ventilação, envolve esforço, envolve treinamento, recuperar uma praia contaminada, poluída, envolve um belíssimo esforço de todos os setores da sociedade. Estamos falando do município, do estado, do poder federal, de cada uma das famílias que vivem num determinado território. Mas assim como é possível ressuscitar uma pessoa do afogamento, que tem parada cardíaca, é possível também recuperar uma praia extremamente contaminada. Precisa que a gente queira fazer isso. E é urgente fazer isso, porque as nossas praias estão se afogando. E a gente tem o dever, inclusive constitucional, diz lá o artigo 225 da Constituição, nós temos o dever de ressuscitar essas praias todas aí, que já estão nos seus estertores, não é? Praias aí do centro. Imagina, Marlon, eu fico imaginando vocês que trabalham aqui, que tiveram prazer desses balneários ali no continente, prazer de desfrutar, né, desses ambientes belíssimos, né? E agora, infelizmente, por décadas, as pessoas não podem mais entrar naquelas águas por risco de contaminação. Mas eu acho que nós estamos amadurecendo como sociedade. E hoje a gente tem a sensibilidade para ver nesses ambientes sujeitos de direito. Ambientes que têm o direito de serem recuperados. E, claro, além do ambiente, todos serão beneficiados. Toda a sociedade será beneficiada. E, inclusive, claro, a economia vai dizer muito obrigado, a economia vai bombar, né? Imagina esse monte de praia, muito mais turista, muito mais restaurante, muito mais tudo, né? Mas para isso a gente precisa, de fato, de um saneamento básico, de toda uma infraestrutura que tenha a dimensão necessária para abrigar todo mundo, infelizmente, num contexto de mudanças climáticas. Porque nós não estamos livres de uma desgraça que nem não estava livre o litoral de São Paulo, né? Assim como aconteceu aqui em Santa Catarina, aconteceu em São Paulo e vai acontecer de novo. A gente não sabe exatamente aonde, mas nós precisamos estar preparados para isso. E isso significa redimensionar toda a infraestrutura do saneamento, da drenagem, como o Marlon disse, para que, de fato, as nossas praias permaneçam saudáveis, mesmo diante de calamidades como aquelas que acometeram o litoral paulista recentemente. Perfeito. Da fala, assim, né, eu me recordo da Constituinte equatoriana que teve nos últimos anos, né, agora ainda no século XXI, que eles consideraram a natureza como um sujeito de direitos também, né, e cada vez mais a gente vê essa necessidade mesmo de considerar a natureza, assim, né. A gente que está na praia ali ano que passa, a gente vê essas mudanças acontecendo. E realmente, se a gente não tomar uma ação coletiva para evitar isso, a gente vê que a gente vai ter problemas futuros, né? E acabar com essa prática do banho de mar, essas práticas dos esportes aquáticos, que é uma prática realmente, né, antes do episódio da gente começar a gravar, o Marlon falou que é uma das práticas mais democráticas, né? De ir à praia e tomar um banho aí. Então, pra gente já ir amarrando, assim, primeiro agradecer, né, vocês aí, aprendi muito, espero que a galera que também vem nos ouvindo tenha aprendido muito. Se vocês quiserem deixar algum recado final, alguma coisa importante que talvez faltou assim no episódio, para a gente ir fechando aí, amarrando o episódio de hoje. Eu verifico a importância do encontro, inclusive com a possibilidade de a gente ter você um multiplicador da nossa resposta, do nosso trabalho.
eu corroboro com muito do que o Paulo falou. Eu vejo que nós temos que realmente implementar esses sinais que a gente recebe, tal qual o sinal que nós damos no monitoramento de vulnerabilidade. Nós temos que aprender a observar os sinais que a natureza nos dá. Tudo que nós sofremos dessas últimas chuvas que tivemos aí na virada do ano, e que agora, como ele reportou, está acontecendo em São Paulo, são sinais para que a gente acorde, que a gente comece a ver aquilo que nós temos que melhorar, aquilo que nós temos que fazer para conter essas encostas que caíram, pensar na capacidade de suporte de cada região. Por que que uma rodovia tem que ser única e por que que não se criou outras rodovias, né? Então está na hora de se pensar no contexto geral, em toda a estrutura que nós temos aí. As transmissões, as linhas de transmissão de energia, as linhas de abastecimento de água, o sistema sanitário, as rodovias, os modais de transporte. Nós temos que começar a pensar de uma forma mais efetiva, porque o crescimento está muito grande e, de certa forma, desordenado. Nós temos que pensar em disciplinar isso tudo para que possamos vir a ter um futuro melhor para aqueles que vão herdar isso que nós vamos deixar. Então, a questão saneamento, ela é super importante. Eu, no início, reportei que existem paraísos incríveis no litoral catarinense, muito bem entrecortado, mas eu temo que isso possa vir a ser um futuro balneário com grande impropriedade ou com impropriedade constante. Essa sazonalidade do turismo, ela também é um tanto quanto prejudicial, e acredito até que nós temos que trazê-lo para mais épocas do ano, talvez numa incidência menor de ocupação, mas para que a gente se acostume a ter esse pessoal aí, a ter esse movimento e nos adequarmos a isso. Muito bom. Primeiro, agradecer a oportunidade da gente conversar com um pessoal que eu acho que é fundamental para manter, né, tudo isso que acontece nas nossas praias. Sem a segurança de vocês, sem o apitinho. O apitinho é meio chato, vou dizer a verdade. Quando você está ali na água, ali, aquele bueno, mas é fundamental. Assim como é chato, o Marlon, eu aqui falando, pô, não entra na água que está contaminado. É uma chatice, eu sei disso. Mas é fundamental. São essas vozes, são esses apitos que acordam o cara, né? O cara que está lá pertinho de um canal lá que vai levar lá pro fundo, e no lugar que não dá pé, o cara vai ter uma câimbra, vai se afogar. Imagina que desgraceira, no meio daquele que é o momento mais gostoso de uma família, que é as férias de verão, vem todo mundo junto. Imagina a desgraça, o cara se afogar lá, né? E poder acontecer o pior. É isso que pode acontecer se a gente não ouvir a ciência, se a gente não ouvir esses apitos, não é, que a gente está dando aí. O IMA dá há quase 30 anos, né, Marlon? A praia está contaminando. Eu até imagino o Marlon falando ali, ó, pô, tá ficando impróprio, tá ficando. Agora 1 ponto, 2, 3, agora tudo impróprio. Ou seja, nada disso teria acontecido se tivesse sido escutado o cientista, o grupo do Marlon, certamente, que estava alertando sobre esse processo de contaminação que veio acontecendo devagar. E uma coisa que acontece com o ser humano, que é complicado, que nós tendemos a normalizar, né? Aquela praia lá, um balneário ali no continente, sei lá, São José ou em Palhoça, qualquer balneário que a gente possa imaginar que há um tempão as pessoas não podem mais entrar na água. Elas normalizaram essa situação e não deixaram de exigir que os problemas fossem resolvidos, né? E esse é o cenário daquele caboclo que foi lá para o fundo, se afogou e desistiu de voltar à superfície, né? Então, assim, é muito importante que a gente não desista como sociedade, que de fato a gente tente até enquanto houver força, e ainda dá tempo de sair dessa corrente de retorno aí. Ainda dá tempo da gente salvar todas as praias que hoje estão contaminadas em Santa Catarina. E existem soluções baseadas na natureza que são relativamente baratas, que são rápidas de serem implementadas e podem, de fato,
resolver os problemas que a gente tem, e a partir dessas soluções, da remediação dos impactos, nós precisamos restaurar os ambientes que complementavam a saúde dos nossos territórios, das nossas paisagens costeiras, manguezais, marismas, os bancos de algas, de gramas, tudo isso faz das nossas praias saudáveis. E é esse movimento que as Nações Unidas estão privilegiando. Vivemos a década do oceano e a década da restauração dos ecossistemas. Temos uma oportunidade única para encontrar, inclusive, financiamentos internacionais para acelerar esse processo de recuperação. Mas precisamos juntos entender que esse é o momento. Dar as mãos agora e bora lá resolver, porque solução existe. Agradecendo mais uma vez, um prazer te conhecer, Marlon. Muito obrigado novamente, foi muito bom o episódio de hoje, né? Muitas informações de forma didática também para a gente realmente entender qual que é essa questão da balneabilidade e mais do que isso, saber que ainda tem esperança, uma esperança de ação mesmo, da gente agir em prol de melhores praias e melhores condições aí de balneabilidade para todos aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima. Forte abraço aí. Abração.